galera, beleza? Tá todo mundo bem aí? Galera, é o seguinte, essa semana a gente vai abordar um tema de ortografia. Tia Cecília, por que ortografia? Muito simples. A gente viu gênero, a gente viu como dicas para elaborar o nosso gênero e agora a gente precisa do que é mais importante, a escrita. Minhas crianças, quando a gente escreve um texto, a gente tem que ter o maior cuidado possível para que nós obedeçamos às regras da gramática. Então eu selecionei o tema para essa videoaula, que é muito frequentemente a gente encontra como um erro nas produções de vocês, não somente nas séries iniciais. Muitos alunos em séries avançadas, oitavo, sétimo, até mesmo no ensino médio, eles cometem esse tipo de erro, que é o uso do S. Esse é só um dos muitos temas de ortografia que a gente pode trabalhar nas nossas videoaulas e nas aulas presenciais quando nós voltarmos. Então eu selecionei algumas dicas para que vocês consigam usar adequadamente a letra S na hora da produção. Vamos lá. Utiliza-se a letra S quando? No início da maior parte das palavras, antes de qualquer vogal. Aí eu estou dando os exemplos: sarar, seguir, singrar, etc. As dicas que vêm depois, elas têm a ver com prefixo, que é o início da palavra, ou um sufixo, que é o que vem depois. Observe que aqui na segunda dica eu digo para vocês, com o sufixo de naturalidade ense. Observe que aqui em ateniense, essa partícula ense está no final, por isso que ela é sufixo, porque está depois, está no final da palavra. Em palavras formadas com o prefixo ab ou abs, que significam afastamento ou separação. Absolutismo, absorver. Observe que, de novo, abs está no início da palavra, por isso é prefixo, porque está no início. Em palavras formadas com o prefixo ob, observar. E atenta para essa dica. Se a palavra original se escreve com S, muito provavelmente os seus derivados, ou a maioria deles, também vai se escrever com S. Por exemplo, uma exceção exceção dessa regra: obcecar. Obcecar e seus derivados, eles não necessariamente são escritos com a letra S. Você pode observar aqui que obcecar, que é o substantivo, está escrito com C, mas obsessão está escrito com S. Então, essas dicas, vocês não tem que memorizar elas de cara. Com o tempo, vocês vão aprendendo com o uso frequente das palavras, beleza? Tia Cecília, quando é que a gente usa o SS? Apenas entre vogais. Tia Cecília, tem exceção? Tem, mas não cabe agora. Algumas exceções. O que vocês têm que saber é que SS não se usa nem no final da palavra, nem no começo da palavra. É sempre no meio, entre duas vogais. E tá aqui os exemplos que eu separei para vocês. Antepassado, bissetriz, disse. No sufixo feminino, essa, abadessa, condessa. Na terminação, íssimo do superlativo absoluto sintético. Não se preocupem em saber ainda o que é esse superlativo absoluto sintético. Vocês não precisam saber o que é isso ainda. Vocês só precisam saber que quando você olhar para a palavra, ou quando você ouvir essa palavra e ela terminar em íssimo, se escreve com 2 S's. Palavras derivadas ou compostas formadas a partir da palavra que tenha S no início, passando depois a intervocálico. Intervocálico é entre duas vogais.
antessala, cromossoma, 17, girassol, mini saia. Lembrando que algumas dessas palavras, antes da reforma do acordo ortográfico, eram escritas com hífen, mas agora elas dobram porque perderam o hífen. E como elas estão entre vogais, a gente agora usa SS, beleza? Como eu disse antes, sempre no meio da palavra, nunca no início e muito menos no final. Algumas palavras que a gente conhece na língua portuguesa a gente fala e tem som de S, mas na escrita a gente usa a letra C. Quando, tia Cecília, que isso vai acontecer? Geralmente antes da vogal E ou da vogal I. Aí eu separei mais algumas dicas no sufixo áceo. Poucas palavras que vocês vão usar têm esse sufixo, que tem o sentido de relativo, de semelhança. Por exemplo, farináceo, galináceo e etc. Sufixos ânsia e ência, audiência, paciência, concorrência. O som é de S, mas a escrita é com C. Sufixos ice, ícia, ice. Tia Cecília, tá meio difícil. Vamos lá. Esses sufixos aqui, eles têm o sentido de quê? De qualidade, de estado, de tendência para fazer alguma coisa. Por exemplo, tolice, palermice. Tia Cecília, o que é palermice? É uma tendência para a pessoa ser palerma, ser uma pessoa bobinha. Malícia, imundície. Sufixo ício, no sentido de referência, matéria, alimentício, fictício, vitalício, etc. Terminações nominais e adjetivais em cia e cio. Por exemplo, anúncio, sócio, macia, macio. Terminação verbal. Vocês só tem que se preocupar com os verbos da primeira conjugação, que são os verbos que terminam em AR. Distanciar, pronunciar, silenciar, acariciar. E aí esses verbos, eles são escritos com C e tem o som de S. Vamos lá. Terminação verbal da segunda conjugação, CER. Abastecer, anoitecer, oferecer. E depois do próprio som do S, ascendente, florescer. De Cecília, mas por que a gente usa a letra C mesmo na presença do som da letra S? Porque algumas sonoridades na língua portuguesa, elas são mais longas do que outras. O mesmo sentido de uma palavra, por exemplo, obsessão, em que a pronúncia do S é mais demorada, aqui você observa em ascendente, florescer, que a pronúncia também é diferente. E o que muda? A escrita. Florescer, o C não está entre duas vogais, ele está entre uma vogal e uma consoante. Você pode observar que o mesmo ocorre em ascendente, entre uma vogal e uma consoante. Nascer também acontece. Normalmente, após a letra N, que nasaliza a vogal I ou a vogal U. O que é isso, tia Cecília? Nasalizar. Esse som que a gente produz, que ele é mais forte na região do nariz, por isso que ele é nasal. Por exemplo, lince, incidente, que você observa que tem nasalização provocada pelo N e não por um acento. Pincel, pronúncia, pronunciar e etc.
E em algumas palavras de origem árabe, por exemplo, alicerce, alcácer. Essa regra, essas regras, é como eu estou dizendo, não precisa vocês memorizarem elas, todas elas, saberem todas ao pé da letra. O que vai facilitar vocês saberem sobre a escrita de uma determinada palavra é prática. Não tem para onde correr. Vamos lá. O uso do C cedilha. Aí, de novo, eu separei alguns sufixos. Assa, aço, ulça. Quando o sufixo do verbo vem terminado em assar, por exemplo, escorraçar, esvoaçar, adoçar. Sufixos ansa e ensa. Crença, sentença, vingança, lembrança, mudança, indicando o quê? Nesses sufixos ansa e ensa, no sentido de estado ou ação, no sufixo verbal assar, repetição ou realização frequente. Nos sufixos assa, aço, ulça, no sentido de intensidade, de abundância, de grandeza. Sufixos são uma ação ou um resultado dela. Depois de a, duas vogais em hiato ou ditongo, comunicação, criação, difamação, dissertação, etc. Temos outros sufixos em que isso acontece. Issa e isso, indicando ação, estado, qualidade ou tendência para fazer alguma coisa. Normalmente, após um N que nasaliza a vogal I ou a vogal U, em extinção, função, pinça, junção. Na grafia do Brasil, as palavras perderam essas consoantes não articuladas, ação, sessão, e sempre no interior de palavra, nunca no início. Nós não temos na língua portuguesa uma palavra que começa com C cedilha. Ou começa com C, ou começa com S. E nós temos, para finalizar, o S com o som de Z. Tia Cecília, quando é que a gente vai usar o S com o som de Z? Quando a gente encontrar uma palavra com essas terminações, oso, osa, esa, isa, e aqui eu dou dois exemplos, majestosa, glamurosa, francesa e burguesa. Substantivos referentes a verbos terminados em NDER e NDIR, defender, despender, confundir, e após ditongos. Em palavras iniciadas por vogais formadas por derivação prefixal do prefixo desse. Não se atenham, não fiquem amarrados com essas palavras que vocês ainda não conhecem. Prefixo e sufixo a gente vai ver mais lá na frente. O que vocês precisam saber é vocês só precisam prestar atenção no começo da palavra. Desapertar, desengonçar. Quando você ouvir essa palavra desapertar, você já sabe que começa, que a escrita é com S. E não com Z, não com... Enfim, o S só apresenta som de Z quando ele se encontra entre duas vogais. Existem, contudo, algumas exceções, ou seja, palavras que não se encaixam nessa regra, como o S apresentando som de Z entre uma vogal e uma consoante nasalada. Tia Cecília, o que é isso? Lembra que eu falei que o N ele nasaliza algumas vogais? Observe que bem aqui na palavra intransitivo, o N está depois da letra I. Ele está nasalizando esse I. O mesmo está acontecendo bem aqui, ó. Esse fenômeno de nasalização acontece aqui também com a letra A. Como o N está nasalizando a letra A, esse S que vem a seguir, ele apresenta um som de Z. Beleza, minhas crianças? Um beijo, até a próxima. Estudem, tirem suas dúvidas. E a tia Cecília espera ver todos de breve.